Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra escudo me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, queridos! Bom dia, minha gente! Muita paz, saúde e alegria para você. Um grande abraço à nossa grande audiência aqui em Curitiba e também o pessoal do litoral do Paraná e você do nosso querido Brasil. Claro, além do rádio, essas ministrações, esses ensinamentos, nossas pérolas de sabedoria também está sendo incluído no nosso canal no YouTube, do Agindo Deus, quem impedirá, e também em várias plataformas digitais. Só procurar que você acha, tá bom, gente querida? Que bom demais estar com vocês, espero que você esteja bem, espero que você esteja muito animado para viver um dia de excelência, debaixo da bênção e caminhando com fé. A gente está falando aqui bem numa linguagem compacta sobre a importância da fé. E já já eu entro em mais umas dicas aqui com relação à fé para abençoar você. Mas antes quero convidar você para o próximo domingo. Minha gente, o próximo domingo agora já será dia 2 de fevereiro. E eu convido aqui a Grande Curitiba, região metropolitana, o litoral do Paraná e quem mais estiver me ouvindo para estar conosco no dia 2 de fevereiro às 9h30 da manhã em Curitiba, nesse endereço aqui, ó, Hotel Estação Express. Rua João Negrão 780, é no centro de Curitiba, próximo domingo, 2 de fevereiro, às 9h30 da manhã. Vem com a gente, que vai ser forte, minha gente, o agir de Deus. Você está sendo abençoado ouvindo a gente aqui nesses breves minutos? Então, vem conosco. Se você está em Curitiba, mora aqui ou vai estar em Curitiba, compareça. No nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá, nesse Instagram do Agindo Deus, quem impedirá, do nosso ministério, ali tem essas informações e você também seguindo a gente no Instagram, a qualquer momento você poderá estar comigo numa live pelo Instagram. Combinado? Então tá bom. Vamos então para a palavra. Então, hoje eu quero falar sobre a fé como virtude. Olha que interessante que a fé aparece como uma das 3 virtudes cardeais do Evangelho e é a primeira delas. Olha o que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios 13:13. Então, aqui a fé como virtude. É muito importante você, então, andar nesta fé como virtude. Tem mais, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. 1 João 5,4. Você está percebendo, ouvinte, que a fé é tudo? Sem fé, como diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus? Então, uma pessoa que não tem fé, ela está desagradando a Deus, ela está desconectada de Deus. E a conexão com Deus é através da fé. Não tem outra palavra a não ser a fé como crença, como virtude, né? E já vamos falar um pouquinho sobre fé como crença também. Então, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que é o mundo? O pecado, as coisas erradas, você vai vencer através da fé. Está escrito, e esta é a vitória que vence o mundo. Ou seja, se a pessoa vive uma vida de pecado, errada, tudo fora dos padrões de Deus, ela só vai conseguir vencer isso através da fé. Não tem outro mecanismo, não tem outro jeito. Não é sendo bonzinho, sendo generoso, é fé, é convicção, é certeza, fé como virtude, tá certo? Agora, pode até parecer redundância a expressão vitória que vence, mas o fato é que a fé em si já é uma vitória. A fé em si já é uma vitória.
ter fé é um privilégio, afinal, a fé não é de todos, diz 2 Tessalonicenses 3:2. A fé como fruto do Espírito, Gálatas 5:22, parece enquadrar-se nessa categoria de virtude aqui, ou seja, a fé como virtude. Gálatas 5:22 fala, a fé está ali incluída nesse texto. Então, meu amado, conselho que eu te dou, não despreze a fé que está dentro de você. Você tem uma partícula de fé, você tem nem que for um grãozinho de mostarda dentro de você de fé. Por isso que você está ouvindo Agindo Deus Quem Impedirá. No final, eu vou orar por todos vocês e tem que ter fé na oração da fé, que nós vamos orar juntos e o milagre vai acontecer, a vitória vai chegar, porque é uma questão de fé. Você está entendendo? Olha só o que diz aqui Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, aqui ó, fé, mansidão e temperança. Então, o fruto do Espírito está incluído aqui a fé. A fé. Então, a fé é a base de tudo, tá certo? A fé. Quem tem essa fé, ele recebe a bênção. Quem tem essa fé, ele está em conexão com Deus. Quem tem essa fé, ele ama o próximo. Quem tem essa fé, ele busca fazer o seu melhor para si, para sua família e para outras pessoas também. Por isso é importante a fé. Tanto é que aparece aqui nessas virtudes, que permanece a fé, a esperança e o amor, que é o primeiro texto que eu li no começo aqui do ensinamento. Então, cultive como uma planta. Eu falo que a fé é como se fosse uma planta em que você tem uma semente, você plantou aquela semente em um vaso e ali você coloca água e daqui a pouco a plantinha está aparecendo lá. Daquela semente vai nascendo uma plantinha ali, né? Você cuida daquela planta. Então, se você cuida, ela cresce, ela desenvolve. Então, fique firme na fé, invista na fé e se você quer saber mais de fé, leia a Bíblia, as Escrituras, que é o livro da fé, o livro inspirado por Deus, que é a palavra de Deus. Bom, agora vamos entrar aqui em algo interessante. A fé como crença. Preste bem atenção nisso aqui. A fé como conceito de vida espiritual diz respeito às crenças adotadas principalmente no campo da doutrina da fé. Depois que uma pessoa se converte, ou seja, ela se entrega a Cristo, ela nasce de novo, né? Então ela aprende o caminho de Deus, começa a adquirir conhecimento da palavra de Deus, né? Passa a formar conceitos que depois de um tempo defenderá vigorosamente. Então esse tipo de fé fornecerá as bases, preste bem atenção, as bases da sua vida cristã. Se alguém aparecer com uma doutrina diferente da que aprendeu e crer a respeito de qualquer assunto, de pronto reagirá, seja para defender-se, seja para combater. Então preste atenção, isso é muito importante, a fé como crença. Por quê? Diante de uma situação de conflito ético na igreja de Roma, em que dois grupos debatiam acerca de alinhamentos e de calendário, de um lado, judeus vegetarianos, e de outro, romanos que comiam carne. O apóstolo mostrou que as diferenças podiam ser resolvidas pela simples aceitação de um grupo pelo outro. Está escrito em Romanos 15:7, porque se tratava de questão secundária. Então eu sempre ensino o seguinte: não perca tempo com questões secundárias, tá certo? Agora, quanto à fé doutrinária, o apóstolo recomendou que guardassem para si o conceito empossado de fé. Ele faz uma pergunta: tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Romanos 14:22. Em outras palavras, que cada um guarde para si as suas convicções de fé. Repetindo, cada um guarde para si as suas convicções de fé. Então isso é muito importante você compreender. Então invista na sua fé.
Como dica simples, eu digo o seguinte: leia a Bíblia diariamente, faça um propósito com Deus. Pega uma Bíblia, escolha um horário que você esteja com tempo e descansado, ok? E leia diariamente uma porção da palavra de Deus. Talvez um capítulo, o livro de Salmos, os Evangelhos, são 66 livros, né? Então leia, faça uma reflexão, faça suas orações, então invista na sua fé e creia, porque Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da fé. E mais um detalhe aqui, vamos entrar também na fé para prodígio. Parece que finalmente chegamos ao tipo de fé como dom, o dom da fé. 1 Coríntios 12, 9. Claro, gente, claro que a fé, seja em que categoria for, é sempre fruto de uma ação direta do Espírito Santo. Mas o dom da fé, particularmente, leva-nos a entender que se trata de um nível superior em que se pode realizar algum tipo de prodígio espiritual. Aliás, Jesus praticou muitos milagres e algumas vezes cobrou dos discípulos uma fé como a dele. Enquanto Jesus esteve com eles, tinham motivo suficiente para desenvolver a fé prodigiosa, como o mestre esperava. Mas, depois que o Senhor partiu, todos dependeriam do outro Consolador, que viria para substituir o Filho de Deus na terra. Desse modo, minha gente, o que Jesus começou a fazer com os discípulos, o Espírito Santo deu continuidade por meio dos seus dons. Jesus realizava grandes prodígios, como a cura de cegos, surdos, paralíticos, leprosos, a transformação de água em vinho, a multiplicação de pães e peixes. Ele secou uma figueira, andou sobre o mar, ressuscitou os mortos, expulsou demônios. Por sua causa, ouviu-se algumas vezes a voz do Pai soando diretamente do céu, dando testemunho sobre o Filho. A aparência do seu rosto um dia brilhou como o sol, saiu vivo da sepultura e ascendeu ao céu na presença de 500 pessoas. Foram coisas extraordinárias e impossíveis de serem realizadas por qualquer ser humano, exceto por alguém vindo do céu. Você está entendendo a importância, então, da fé também prodigiosa? Algumas vezes, o Senhor quis que os discípulos participassem desses prodígios de forma direta. Certa vez, repreendeu-os por falta de fé, no meio de uma tempestade, enquanto ele dormia no barco. Durante ou diante de uma dificuldade, eles acordaram o mestre para pedir socorro. Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessou, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas 8, 24 e 25. Outro episódio também ocorrido no mesmo mar, quando os discípulos o atravessavam pela madrugada. O mar estava agitado, e a quarta vigília da noite, Jesus foi ao encontro deles, andando sobre o mar. Os discípulos, apavorados, começaram a gritar, achando que fosse um fantasma. Jesus os acalmou. Mas Pedro, para assegurar-se de que era Jesus mesmo, disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, esse nosso Jesus é demais, minha gente. E Jesus, estendendo a mão, segurou. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Deus amado e querido, em nome de Jesus, que esses prodígios que aconteceram no passado, nós reivindicamos para o hoje, para o presente. E vidas que estão me ouvindo agora e precisam de um milagre, que esse milagre se concretize hoje. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.